Glória a Deus. Glória a Deus. Vire para essa pessoa que está do seu lado, diga: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Diga: e quando esse culto terminar, seu cálice vai transbordar. Amém? Aplauda mais uma vez a Jesus. Pode se assentar. Glória a Deus. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Pode ser melhor. Tem alguém feliz aqui nessa noite? Glória a Deus. Que igreja linda. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: a sua igreja é maravilhosa. Diga: você é privilegiado em fazer parte dessa casa. Agora você pode aplaudir a Jesus pela sua igreja. Um ano dessa igreja maravilhosa. Que bênção, que bênção. Muito feliz de estar aqui nessa noite. Obrigado, pastores, pelo convite. Muito bom ver o que Deus tem feito em toda a Lagoinha Global, em todas as cidades que eu tenho passado. Glória a Deus por isso. Alguém aqui conhece Belo Horizonte? Quem conhece Belo Horizonte? Alguém aqui gosta de pão de queijo, tutu de feijão, frango com quiabo? Tá glória. Vem para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: eu vou pagar seu jantar hoje. Vou te abençoar com o jantar. Deu fome e o seu jantar está por minha conta hoje. O que você quiser comer, está selado. Bate na mão dele e fala assim: está selado. Já não tem mais jeito. Veio do altar para a igreja. Glória a Deus. Mas muito feliz em poder compartilhar da palavra, em poder celebrar junto com você um ano de igreja. Passando em Belo Horizonte, passa lá para tomar um cafezinho, comer um pão de queijo com a gente. Está lá na Lagoinha Matriz, tão bom. Trago o abraço de lá, trago o abraço também do pastor André para todos aqui, toda a Lagoinha Global. Glória a Deus por isso, amém? Mas sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Eu quero ler com você a partir do verso de número 32. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. A partir do verso 32, acompanhe comigo a leitura, por favor. Diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Aleluia. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, que privilégio para mim, para os meus irmãos, estarmos aqui numa noite como essa. Poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas aprove o Senhor estarmos aqui diante da Tua palavra, e não há ninguém dentro desse auditório ou fora dele que não dependa totalmente da Tua palavra, pois ela é lâmpada para os nossos pés, ela também é luz para os nossos caminhos. Ela define o que é, do que não é, daquilo que realmente te engrandece, daquilo que não te engrandece. Obrigado, Senhor, obrigado porque a Tua palavra está diante de nós nessa noite. Tudo que nós queremos é nos deleitarmos nela. Que salte aos olhos de cada um que está aqui a revelação tão clara da Tua vontade por meio da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por isso. Que o Senhor nos permita sermos alimentados por ela, e desde já nós devolvemos somente a Ti, Jesus, toda a honra
e toda a glória dessa noite, dessa palavra e também de toda a nossa vida. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, me permita compartilhar com você uma palavra. Eu preciso muito da sua atenção, porque eu quero construir algo no seu coração e trazer, obviamente, alguns pontos para a nossa edificação. Mas esse texto, ele está acontecendo exatamente em um momento que Jesus está num caminho com os discípulos. E é nesse caminho que Jesus aproveita para discipulá-los. É nesse caminho que Ele está estabelecendo a vontade do seu Pai. É nesse caminho que Ele está anunciando a vontade do Pai à multidão. Mas é nesse caminho que Ele está trazendo líderes para mais perto. Ele está trazendo os seus discípulos para mais perto. É nesse caminho que Jesus está confrontando. É nesse caminho que Jesus está liberando vida. É nesse caminho que Jesus está aperfeiçoando aqueles que caminhavam com Ele. Porque é exatamente no meio do caminho que Jesus, ele tende a nos ensinar. Obviamente, em noites como essa, Jesus fala ao nosso coração. Obviamente, em noites como essa, é tudo muito propício para a manifestação da glória de Deus. É em noites como essa que pessoas são curadas. É em celebrações como essa que o nome de Jesus é engrandecido. Mas Jesus, Ele não está preso em um dia onde se celebra um aniversário de uma igreja, ou em um dia onde a igreja se reúne em um domingo, ou em um feriado, ou em um culto público. Não! Jesus, Ele se revela no caminho. Jesus, Ele se revela no dia ordinário. Jesus, Ele se revela no meio do caminho. Jesus, Ele se revela na esfera da sociedade. Jesus, Ele nos discipula em todo o tempo. É de manhã, é de tarde, é de noite, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo, é na igreja, é fora da igreja, é na rua, é no trabalho, é em todos os lugares. E é nesse contexto que pela terceira vez Jesus, Ele abre o seu coração. Jesus então, ele chama os discípulos para perto e ele compartilha acerca da cruz do Calvário e da ressurreição. Mas os discípulos estão numa sequência de reprovação, porque quanto mais perto da cruz Jesus chega, mais o coração dos discípulos está endurecido e mais os olhos estão turvos. Quanto mais Jesus se esvazia, mais eles se enchem de si mesmos. Quanto mais Ele desce, mais eles querem subir. E é exatamente a terceira vez que Jesus fala da sua morte. E à medida que torna o assunto mais claro, ele percebe os discípulos mais confusos. A primeira vez que Jesus falou sobre a sua morte, Pedro o reprovou. Na segunda vez que Jesus fala sobre a sua morte, os discípulos discutem entre si quem seria o maior entre eles. E agora Jesus fala pela terceira vez. E o texto diz que Tiago e João, ele busca glórias pessoais. Você vai perceber no texto posterior. Mas é interessante porque Jesus, ele está trazendo alguns ensinos. E o primeiro deles, no verso de número 32, Jesus diz: eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Primeiro ponto. Um Deus que não negocia a sua liderança.
A Bíblia diz que os discípulos estavam seguindo Jesus, Jesus estava indo para Jerusalém. O contexto era um contexto de Jesus a caminho da crucificação. Não era uma caminhada qualquer, não era simplesmente eles andando para um lugar qualquer, não. Jesus está andando para a cruz, Jesus está indo para Jerusalém, os discípulos estavam com ele. A Bíblia vai dizer que nesse caminho, Jesus ele se coloca à frente. Um Deus que não negocia a liderança, a sua liderança. É um Deus que está na nossa frente. Jesus não estava com medo da cruz, Jesus não se esquivava da cruz, Jesus não estava fugindo da cruz. A Bíblia diz que Jesus assume o seu papel, ele começa a ir à frente. Ele não queria saber se os discípulos estavam com medo, se a multidão estava com ele. Fato é que Jesus estava à frente. Ele não negocia. Ele não negocia liderar a tua vida, ele não negocia liderar a tua empresa, ele não negocia liderar essa igreja. Eu trago essa palavra porque é um ano de igreja. Jesus não negocia ser o Senhor dessa casa, Jesus não negocia esse altar, Jesus não negocia liderar, Jesus não negocia o seu rebanho, Jesus não negocia o seu trono, Jesus não negocia aquilo que Ele mesmo estabeleceu. Jesus não negocia. A Bíblia vai dizer que mesmo diante de um caminho de dor, ele não se esquiva, ele não vai para trás, ele não se esconde numa caverna. A Bíblia diz que ele vai à frente. O que nós podemos tirar? Você tem, primeiramente, tomado o controle da tua vida, ou você tem permitido Jesus liderar você? A Bíblia diz, em vários outros momentos, que todas as vezes que Jesus está ensinando, seja Mateus capítulo 5, 6 e 7, em todo o sermão do monte, em vários momentos, em várias parábolas, em vários contextos, a Bíblia diz que Jesus estava ali, Jesus caminhava na frente deles, Jesus era quem instruía, Jesus era quem governava. Deixa eu dizer algo para você: uma igreja que anda é uma igreja que Jesus governa, uma empresa que anda é uma empresa que Jesus governa, um casamento que flui é um casamento que Jesus governa. Tudo aquilo que está sobre as suas mãos precisa estar sobre a liderança de Jesus. Nada pode fugir dessa liderança. Nós não podemos querer ser Deus, nós não podemos querer assumir a frente de Jesus. Não, Jesus, fica aqui de lado, eu sei fazer melhor do que você. Não, Jesus, fica aqui, eu quero ser seu parceiro. E Jesus está dizendo: eu não criei todas as coisas para ser o seu parceiro, eu criei todas as coisas para que eu seja o seu Senhor, para que eu seja o teu governo, para que eu tome a direção da tua história. Eu não uni você ao seu cônjuge para simplesmente ser um conselheiro, mas para ser Senhor. Para ser Senhor da tua casa, para ser Senhor dos teus pensamentos, para ser Senhor dos teus filhos, para ser Senhor daquilo que Ele tem confiado nas suas mãos. Um Deus que não negocia a liderança da sua vida. Não havia nele nenhum sinal de dúvida ou temor. Quando subimos a estrada da perseguição, do sofrimento, da morte, temos a convicção de que Jesus vai à nossa frente, Ele nos lidera nessa jornada. E o texto diz: os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Segundo ponto: discípulos se diferem de multidões. A Bíblia vai dizer que no momento que eles estavam num caminho de dor ou
para experimentar ou para ter uma experiência da crucificação. A Bíblia diz que enquanto Jesus assume a liderança, aqueles que eram discípulos ficaram admirados com a postura de Jesus. É isso, Ele é meu líder, Ele que está à frente, Ele não está temendo a cruz, Ele não tem medo da morte, Ele vai matar a morte, Ele sabe, Ele vai cumprir a promessa, Ele vai viver o cumprimento da palavra, aquilo que nasceu na fundação de todas as coisas. E Ele estava lá, enquanto os discípulos admiravam, a multidão tinha medo. Você quer definir um discípulo de uma multidão? Basta você perceber o sentimento que invade o coração. Você olha para as circunstâncias da sua vida, você olha para Jesus e admira o processo dele na tua história, ou você teme, ou você tem medo, ou você se esquiva, ou você se esconde. Porque quando nós olhamos a liderança de Jesus, Jesus está nos inspirando a encarar. Jesus não estava transmitindo medo, Jesus estava transmitindo esperança. Quem nós somos? Nós somos aquela multidão que acompanha, que vai por causa do evento, que vai por causa do ajuntamento, que vai por causa simplesmente de uma experiência onde todo mundo está indo. Ou temos uma clareza, um discernimento acerca daquilo que estamos fazendo. Olha, eu sei aonde estou, eu sei quem eu sou, eu sei o meu propósito, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não temo, pelo contrário, eu olho para Jesus, Ele é quem me governa, é Ele quem está à minha frente. Seja no meu caminho de dor, seja no meu caminho de alegria, eu admiro o Filho de Deus, eu acompanho o Filho de Deus, eu sigo o Filho de Deus. Eu não tenho espaço para o medo. Eu quero alargar as minhas tendas, eu quero fluir na minha casa, eu quero fluir no ministério. Eu não tenho medo, eu não tenho medo de expandir essa igreja, eu não tenho medo. Por quê? Porque quem consegue ter Jesus na liderança não tem espaço para o medo. Só tem medo quem governa a si mesmo. Está totalmente associado. Pessoas que se esquivam das suas responsabilidades, do seu papel como homem, como cidadão, como ovelha, como líder. Pessoas que são tomadas pelo medo. Você percebe que ela tem vivido o controle da sua própria história. Ela não consegue depender, ela não consegue descansar. Provavelmente ela está tomando um remédio para dormir, provavelmente ela está na beira de uma doença emocional, ela está num lugar de perigo, ela está num lugar de atenção, ela está num lugar que ela não deveria estar. Porque no coração dela só tem sentimento de admiração. A Bíblia diz que os discípulos, os verdadeiros discípulos, olharam e admiraram. E o texto diz: novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Terceiro ponto: propósitos futuros são revelados para quem anda perto. Jesus, ele não está no meio de todo mundo e diz: gente, eu tenho uma notícia para dizer, eu tenho um segredo para contar. A Bíblia diz que diante da expressão, a diferença
diferença de um discípulo que admira e de um discípulo que tem medo. A Bíblia diz que Jesus chama à parte aqueles que eram verdadeiros discípulos, aqueles que não estavam na multidão por aquilo que ele poderia dar, mas por aquilo que ele era. Não aqueles que foram buscar a bênção, mas foram buscar o Deus da bênção. Aqueles que não estão por interesse, aqueles que estão rendidos, aqueles que não buscam a Deus por aquilo que ele pode dar, mas por aquilo que ele já deu. Ele já deu o seu filho, ele já entregou o seu filho. Nós não precisamos de mais nada. Se Jesus não te der nenhum carro novo até que ele volte, se Jesus não te der um apartamento, se Jesus não te der uma casa, nós já temos motivos suficientes para servir a Jesus até o nosso último fôlego de vida, porque não é sobre o que ele pode dar, é sobre o que ele já deu. Jesus, ele chama a parte, ele diz para vocês: eu tenho algo para contar. Sabe por que muita gente não tem clareza do propósito? O que Deus tem? Eu estou perdido, Jesus está em silêncio, eu não sei o próximo passo, eu não sei se ele tem isso, se ele tem aquilo outro. Porque aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus esclarece, está diretamente ligado à distância que você está. Ele conta segredos só para aqueles que ele chama para perto. A Bíblia diz que Jesus chamando para perto, Jesus trazendo para perto. A Bíblia diz que Jesus conta: olha, tem algo que só eu e meu Pai sabe, mas eu preciso contar para vocês. Porque propósitos futuros são revelados para quem anda perto. Talvez nesse um ano de igreja, o maior presente que você pode dar para Jesus é diminuir a sua distância dele. Pastor, mas eu estou com ele, eu sirvo a ele, eu sirvo a igreja, eu pertenço a algo. Jesus está dizendo: pode ser mais perto. Jesus está dizendo: eu quero ser mais claro, eu quero contar mais segredo, eu quero te ver mais, eu quero me encontrar mais, eu quero te contar mais coisas, eu quero ser mais claro com você, Jesus. Mas eu estou aqui. Jesus está dizendo: olha, eu te vejo muito no meio dos ajuntamentos, mas eu quero você num relacionamento. Jesus não é Deus de ajuntamento apenas, Jesus é Deus de relacionamento. Ele está dizendo: olha, para algumas pessoas aqui, eu vim nessa celebração de um ano para matar saudade, porque eu estava com saudade de algumas pessoas. Ele chama os discípulos numa caminhada de dor, numa caminhada que levaria ao sofrimento, ao cumprimento de um propósito. A Bíblia diz que ele chama para perto e diz: olha, eu preciso contar para vocês. Ele diz: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Quarto ponto: quem reconhece a cruz não tem dificuldade de tomar a sua. Preste atenção. Eu disse para você que essa história está no meio de uma caminhada de discipulado. Jesus está sendo intencional em todo o tempo. Jesus, a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 9, Jesus tinha descido do monte da transfiguração. Ele teve uma experiência, ele estava com poucos discípulos. Quando ele desce do monte, ele encontra os discípulos discutindo com os mestres da lei. E a Bíblia diz que tinha um pai que estava com um filho possesso de demônios.
E Jesus, ele chega no meio daquela situação, e aquele pai chega perto de Jesus e diz: olha, eu pedi os seus discípulos, mas eles não conseguiram me ajudar. Jesus, ele deixa os discípulos, ele atende o pai, aquela criança é liberta. Jesus, ele pega os discípulos e leva para casa. Quando ele leva para casa, o texto vai dizer que Jesus, então, em casa, ele trata os discípulos. A Bíblia diz que quando eles saem de casa, Jesus continua o caminho de discipulado, e eles estão na beira do caminho, Jesus percebendo, eles estão conversando: olha, será que quem vai ser o maior? Jesus percebe, Jesus continua o discipulado, o tratamento. Jesus entende que naquele momento ele precisava falar sobre que não existe relacionamento com Deus, não existe vida de igreja, não existe ser discípulo de Jesus sem tomar a cruz. Não existe. É por isso que Jesus chama para perto. É por isso que Jesus, então, ele fala do que haveria de acontecer. Ele está dizendo: estamos subindo, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E o texto diz: 3 dias depois ele ressuscitará. Quinto ponto: a morte nunca será maior do que o propósito. Nunca. Preste atenção. Quando Jesus ele fala acerca do que haveria de acontecer, indiretamente ele está convidando os discípulos a tomar a sua cruz. Ele está dizendo: eu serei o primeiro, mas vocês precisam tomar a cruz. Eu serei assunto aos céus, a igreja vai continuar. Eu preciso de vocês sólidos, eu preciso de vocês fortalecidos, eu preciso de vocês inabaláveis para o crescimento da igreja. Mas não existe crescimento sem tomar a cruz. E ele está dizendo: olha, eu não tenho medo, eu estou à frente, eu estou sendo intencional com vocês, eu estou tratando vocês, eu estou gerando propósito em vocês, eu estou diferenciando vocês da multidão. Eu estou dizendo que a multidão tem medo, mas eu estou dizendo que discípulo admira, discípulo quer estar perto. Jesus está tratando tudo isso. Ele conta o segredo, e quando ele conta, ele diz: olha, mas fiquem calmos, ao 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus está falando do propósito dele, mas Jesus também está ensinando sobre o propósito dos discípulos. Ele está dizendo: não tem nada que seja maior do que o propósito. Nada. Se Deus tem propósito, se Deus tem propósito para essa igreja, pode tentar, podem perseguir, podem falar o que for. Quanto mais fala, mais cresce. Quanto mais persegue, mais cresce. Se Deus tem propósito para você, Ele está dizendo: olha, eu estou num propósito, eu sei para onde eu estou indo. Ainda que eu esteja indo para a morte, o propósito não é a morte apenas, ou não se define na morte, se define na ressurreição. Jesus está dizendo: olha, aquilo que eu tenho para você vai cumprir, aquilo que eu sonhei para você vai realizar, aquilo que eu tenho como propósito na tua vida vai se cumprir. Jesus ele está preparando. Essa caminhada de Jesus está diretamente ligado à postura dos discípulos na igreja do primeiro século, porque não existe
Não existe, pastor, crescimento da igreja sem uma igreja posicionada em arrependimento e consagração. Não existe o crescimento de uma igreja sólida. Não existe o crescimento orgânico de uma igreja se não admirar, se não caminhar, se Jesus não estiver à frente. Não existe crescimento de igreja sem que a liderança tome a cruz. Não existe crescimento de uma igreja sem que a igreja se posicione e deixe de ser uma multidão e passe a ser um ajuntamento de discípulos comprometidos com a sua obra. Não existe. É por isso que nesse caminho Jesus está tratando e confrontando. É por isso que talvez, quando nós celebramos um ano de igreja, nós temos louvor, nós temos gratidão, nós temos dádivas, nós temos motivos para celebrar o Senhor. Mas Ele está dizendo: olha, é só um pouquinho de um ciclo tão grandioso que eu tenho. É só um ano de décadas que eu tenho. É só um povo de uma multidão que vai chegar. É só um galpão diante de um grande espaço que eu estou preparando. É só um ano diante de tantas realidades que eu vou cumprir. É só uma gota diante de um rio que eu tenho para derramar. É só uma experiência diante de uma experiência tão grandiosa que eu tenho para fazer. Essa cidade foi escolhida, essa igreja foi levantada, esse povo foi escolhido. Vocês são os primeiros de uma grande multidão que vai chegar. Jesus está dizendo: eu separo a parte, eu conto o segredo. Deixa eu dizer algo. Todos aqueles que estão aqui nessa noite são privilegiados. São aqueles que Jesus chama para perto, para contar a respeito do que Ele tem para os próximos anos. Mas Ele está dizendo, ao mesmo tempo que é um privilégio estar nesse lugar, mas aqueles que estão nesse lugar precisam entender o propósito. Precisa tomar a cruz. Precisa se diferenciar de multidão. Precisa de posicionamento, precisa de consagração, precisa de discernimento, precisa de propósito, precisa de posicionamento. Pastor, eu estou contigo. Pastor, nós vamos para cima. Eu serei fiel, eu vou servir, eu vou colocar o meu dom à disposição. Eu estou junto, eu faço parte, eu pertenço, eu me consagro, eu jejuo por essa casa, eu abro a minha casa para acontecer um pequeno grupo, eu estou na oração, eu estou no voluntariado, eu faço parte. Eu não quero simplesmente ser aquele que está na multidão, porque só vai permanecer nos propósitos futuros quem é discípulo. Porque não é sobre uma data, é sobre um propósito. Não é sobre um ajuntamento, é sobre um propósito de Deus para essa cidade. É sobre um propósito de Deus para você. É sobre o cumprimento de um propósito. Entende que o cumprimento de um propósito está diretamente ligado ao posicionamento acerca da vontade de Deus. Jesus está dizendo: é vontade do meu Pai, é vontade do meu Pai que eu esteja à frente sem se esquivar, mesmo que o meu caminho seja um caminho de morte. Você pode estar aqui, eu não estou, e nós sabemos que a caminhada de uma igreja não é só flores. Mas não quer dizer que nós não estaremos
preparados. O crescimento de uma igreja está diretamente ligado ao fundamento que ela está. Eu vim aqui como pastor nessa noite para dizer: se você é apenas a multidão, Jesus te chama para ser discípulo. Preste atenção. Se você está no controle da tua vida, deixa Jesus assumir o governo nessa noite. Eu vim aqui dizer para você: se tem propósito de Deus na tua vida, a morte não vai te parar, a perseguição não vai te parar, a calúnia não vai te parar. Eu vim aqui nessa noite dizer para você que Jesus tem segredo. Jesus quer ser claro. Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Jesus, o que o Senhor quer de mim? Jesus, o que o Senhor tem para minha família? Jesus está dizendo: eu quero te contar, eu quero ser claro com você. Mas você precisa estar comigo no caminho. Você precisa entender que eu sou o líder da tua história. Você precisa estar no caminho, ainda que ele seja um caminho de cruz. Você precisa abraçar o que eu estou abraçando. Você precisa viver o que eu estou vivendo. Você precisa estar comigo no dia da luta. Você não pode virar as costas para mim. Você precisa assumir a sua postura e propósito nessa casa. Você precisa abraçar uma visão de uma igreja. Você precisa pertencer a um propósito. Você precisa estar perto de mim, porque quando eu for claro, você vai estar me ouvindo. Você vai estar no grupo que está perto. Você vai estar no grupo que está diante de mim. Você está comigo. Há um cumprimento de um propósito mesmo diante de um caminho de confronto. É por isso que nós fomos chamados, irmãos. É por isso que igreja não é prédio. É por isso que igreja não é LED, é por isso que igreja não é microfone, é por isso que igreja é gente, é por isso que Deus está chamando um povo. Jesus não está chamando uma placa, Jesus não está chamando uma estética, Jesus não está chamando um Instagram, Jesus está chamando um povo cheio do Espírito Santo, um povo que olha para essa cidade de Salto e diz: olha, a minha casa está à disposição, os meus recursos estão à disposição, o meu tempo está à disposição, o meu conhecimento está à disposição. Esses são os discípulos. Esses são os discípulos. São esses que vão estar no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. São esses que vão quebrar as paredes. São esses que vão ver a expansão. São esses que vão ver os milagres. São esses que vão ver os prodígios. São esses que vão ver o sobrenatural. São esses. Eram eles que estavam com Jesus no cumprimento de um propósito. Eram eles. Eram eles. Eu oro para que o Senhor levante uma igreja sólida nessa cidade. Eu oro para que você seja a resposta para esse lugar. Eu oro para que a partir desses dias, a partir dessa celebração, haja de fato um despertamento, haja um desejo de compromisso, de comprometimento, de aliança, de fidelidade, de renúncia, de tomar a cruz e dizer: olha, eu estou junto, eu quero crescer junto, eu quero alargar a tenda, eu quero fazer parte dessa história, eu quero estar no caminho, eu quero estar perto de Jesus, eu quero ouvir os segredos de Jesus, eu quero estar debaixo da liderança de Jesus, do governo de Jesus. Eu não saio, eu não me esquivo, eu não me escondo. Entende? É isso que Jesus tem. Eu não tenho dúvida de que essa igreja nasceu no coração do Senhor. Eu não tenho dúvida.
Eu não tenho dúvida de que Deus já tem feito algo sobrenatural, de que milagres, de que você já tem motivos suficientes para agradecer, dizendo: olha, eu fui ferido num lugar e fui curado nesse lugar. Eu cheguei aqui, eu estava ferido e o Senhor me abraçou, Ele trouxe alento, Ele trouxe afago. A Lagoinha em Salto é um lugar de esperança. Eu já fui sugado, eu já fui ferido, mas aqui eu sou curado, aqui eu sirvo, aqui eu fluo, aqui eu vejo o Espírito Santo, aqui eu tenho experiências com Deus. E Jesus está dizendo: é só o começo, é só o início, é só o princípio daquilo que eu tenho. Eu quero derramar, mas levante bem alto as suas mãos. Eu quero profetizar sobre a igreja em Salto nessa noite. Eu oro para que você seja uma ovelha sólida. Eu oro para que você não seja apenas multidão. Eu oro para que você seja discípulo. Eu oro para que você seja alguém de aliança, alguém de compromisso. Eu profetizo que a sua aliança com Deus, o seu comprometimento, fará de você um vaso de honra, um vaso que verá muitos prodígios e milagres. O Senhor vai tocar a tua casa a partir da tua aliança. Quanto mais perto você estiver, mais o Senhor será claro no propósito dele para a tua vida. O Senhor está abrindo os olhos de algumas pessoas aqui. O Senhor está trazendo clareza, o Senhor está trazendo propósito, o Senhor está ressuscitando ministérios. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. O Senhor está dizendo: eu não quero você apenas nesse lugar raso, eu não quero você apenas nesse lugar de ajuntamento, eu não quero você apenas nesse lugar superficial. Ele está dizendo: eu te quero, mas eu te quero como discípulo, eu te quero tomando a cruz, eu te quero em consagração, eu te quero como fundamento, porque o primeiro ano é o primeiro ano que define o segundo ano, é o primeiro ano que define a primeira década, é o primeiro ano que define a história de uma igreja. Ele está dizendo: eu te quero perto, eu te quero íntimo, eu quero contar segredo. Jesus te fortalece, Jesus está libertando de pecados domesticados aqui. Jesus está tirando você de um lugar de apenas assiduidade. Jesus está dizendo: eu quero compromisso, eu quero aliança, eu quero comprometimento, eu quero fidelidade, eu quero que você coloque o teu dom à disposição da casa, eu quero que você coloque o teu tempo à disposição da casa, eu quero que você coloque o teu conhecimento à disposição da casa. O Senhor quer trazer solidez, é muito forte. A palavra do meu coração de tomar a cruz diante de uma celebração de um ano. Ele está dizendo: eu quero estabelecer fundamento nesse primeiro ano. Ele está dizendo: eu não quero um crescimento poroso, eu não quero um crescimento na onda do vento. Eu não quero um crescimento sem raízes. Eu não quero um crescimento sem solidez, sem fundamento, sem pilares. É muito forte, Lagoinha Salto. Essa palavra é uma palavra de cuidado, é uma palavra dizendo: eu te escolho como alicerce de crescimento a partir desse ano.
Aonde você vai dizer, eu sou da Lagoinha Salto, eles vão dizer, olha, então você tem porta aberta, porque ali tem um povo que é crente de verdade, ali tem um povo que vive a integridade. Não é à toa que essa igreja está crescendo, não é à toa que num tempo recorde, essa igreja se tornou a maior igreja da cidade. Essa igreja, ela tem palavra, ela tem profético, ela tem aliança, ela toma a sua cruz, ela é de verdade, ela ama pessoas, ela tem compaixão, ela é piedosa, ela é excelente. O Senhor está dizendo, eu não quero estabelecer uma igreja de multidão, eu quero estabelecer uma igreja de discípulos, eu quero estabelecer uma igreja de líderes, que formam líderes, que doam o que têm, aqueles que se colocam à disposição, aqueles que definem, aqueles que são escolhidos para definir os próximos anos, as próximas estações. Preste atenção. A partir desse ano, o Senhor vai levantar novos pastores nessa casa. Mas não pastores presos em títulos. Jesus à frente, separando multidão de discípulos, contando segredos, convidando a tomar a cruz e revelando o propósito. Ele está dizendo, a partir desses fundamentos eu sopro, a partir desses fundamentos eu dou o crescimento, a partir desses fundamentos eu acrescento todos os dias os que vão sendo salvos, a partir desse fundamento eu abro as portas, eu multiplico as finanças, a partir desses fundamentos eu levanto novos pastores, a partir desses fundamentos, porque quem teve experiência com a cruz e toma ela, não perde lá na frente, não perde o coração, não perde a essência, não perde o propósito. Ele está dizendo, eu não quero qualquer fundamento, eu quero fundamento sólido, eu quero fundamento certo, do jeito certo, na posição certa. O Senhor te escolhe, o Senhor te separa, o Senhor te separa, o Senhor te separa, o Senhor te separa. É nesse primeiro ano que deve conhecer, que deve mais ler a palavra. É nesse ano, é a partir desse ano que deve mais conhecer as escrituras. É a partir desse ano que essa casa tem que ter ainda mais consagração, mais vida. É a partir desse lugar. Fundamento. É muito claro nos meus olhos abertos, visão aberta, escrito, eu quero fundamento, a partir daí eu derramo, eu sopro, eu acrescento, diz o Senhor, eu acrescento, diz o Senhor. O Senhor escolheu vocês, é Ele que está no controle dessa casa, é Ele que está no controle dessa casa, pastores dessa casa, Ele diz, eu estou à frente, eu estou à frente. Permaneça nesse lugar de submissão, permaneça nesse lugar de propósito, permaneça nesse lugar de aliança, permaneça nesse lugar de dependência. É eu quem estabeleço, é eu quem cumpro.
Você não será envergonhado, diz o Senhor. É por isso que eu estabeleço novos líderes, uma liderança leal, uma liderança sólida. Eu não entrego uma multidão aos seus cuidados, levadas por ondas de doutrinas, ou por presas e lobos, não. Mas uma multidão pautada na palavra. O Senhor te entrega a palavra, o Senhor derrama uma unção nova. O Senhor já te usa na palavra, mas a partir de hoje, uma revelação nova, uma unção fresca. Eu estabeleço o fundamento. O Senhor de salto é igreja de fundamento. Levanta, o Senhor levanta como inspiração na instituição. O Senhor levanta essa igreja dizendo: a cidade é pequena, mas a igreja, ela saiu das quatro paredes, ela inspira. A cidade é pequena, mas a igreja é grande aos meus olhos. Uma liderança leal, um povo comprometido, uma igreja que pautada na palavra, no pastoreio, no cuidado, diz o Senhor. O Senhor diz: eu tenho algo único para Salto, não precisa copiar. Eu tenho algo específico, diz o Senhor. Xaradarabase, reirabasica, yarabasica, darabaseca. Flua, 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 flua. Não vai faltar recurso, não vai faltar recurso, não vai faltar um povo ungido, não vai faltar intercessão, não vai faltar discipulado, não vai faltar abacicadará. Se coloque de pé no seu lugar, levante as suas mãos, levante as suas mãos. O Senhor está estabelecendo fundamento. O Senhor está estabelecendo fundamento para que Ele sopre a partir daqui, para que Ele sopre a partir daqui. Pastor, mas já crescemos tanto. Ele está dizendo: vocês não viram nada, vocês não viram nada. Ele está dizendo: eu só estava separando discípulo de multidão. Crescimento e consagração, diz o Senhor. Crescimento e renúncia, diz o Senhor. Eles vão dizer o que está acontecendo naquela casa, porque o povo está falando tanto dessa casa. Levante as suas mãos, Pai. O Senhor sabe, o Senhor sabe que eu tinha uma outra palavra. O Senhor sabe que no momento do louvor o Senhor mudou tudo. O Senhor sabe, o Senhor sabe. Não tente andar na frente do Senhor, não tente andar na frente do Senhor, não tente. É Ele quem lidera, é Ele quem governa.
Eu não estou falando mais da igreja, eu estou falando da tua casa, eu estou falando da tua vida, porque da igreja Ele governa, esse altar é dele, o trono é dele. Rabasicá, darabasecá. Deixa ele na tua frente. Você não é bom o suficiente para resistir até o final, diz o Senhor. Você pode ser criativo, mas Ele é mais. Você pode ser excelente, mas Ele é mais. Você pode ter conhecimento, mas Ele tem conhecimento de todas as coisas. Você pode ter recurso, mas Ele é dono do ouro e da prata. Você pode ser admirado, mas só Ele governa. Só Ele dita quem nasce e quem morre, quem vem e quem vai. Xarabaseca. Só Ele separa joio de trigo. Estabeleça, Senhor, o teu trono. Cada casa um fundamento, cada casa um fundamento, cada casa um alicerce. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Rabasicadarabace. Ele está aprumando. Quanto mais eu oro, mais Ele fala. Ele está alinhando. É como uma fila que está grande, mas Ele está dizendo: olha, eu estou alinhando, eu estou alinhando, eu estou alinhando, eu estou alinhando para não perder, eu estou alinhando para não bagunçar. Ele está alinhando motivações, Ele está alinhando motivos. O diabo não pode tentar contra uma igreja que tem fundamento. O diabo não pode, ele não toca, ele não mexe com uma igreja consagrada. Ele está dizendo, eu te escolhi para esse tempo, eu te escolhi para essa estação. Você quer que a tua empresa cresça? Estabeleça fundamento. Você quer uma família saudável? Estabeleça fundamento. Você quer um ministério bem sucedido, resiliente? Estabeleça fundamento. Só assim que Ele libera o crescimento. Levanta suas mãos. Se tem fundamento, tem crescimento. Se tem fundamento, tem crescimento. E não é qualquer crescimento. Não é crescimento de multidão. É crescimento de discípulo. É crescimento de compromissados. É crescimento de separados. Aí nós selamos essa palavra. Levante as suas mãos, levante as suas mãos.